Quem tem unha fraca? Quem tem pele seca, né? Fica toda ressecada e cheia de marcas. Quem tem queda de cabelo? Essa, então, acho que ganha, né? De todas. Quanta gente tem queda de cabelo? Os que ainda têm cabelo, né? Porque tem gente que nem cabelo tem mais. Então, esses sintomas, palidez. Por que palidez? Porque você pode estar com uma anemia. Então, uma anemia não vai transportar oxigênio, né? Nem sangue para onde deveria. Cansaço, hipotireoidismo, tontura, unhas fracas, pele seca, queda de cabelo. Tudo isso pode ter uma causa de um mineral muito, mas muito importante, que é o ferro. E é um mineral que você tem que ter um nível ideal. É como o hormônio cortisol, né? O cortisol não pode nem estar alto e nem estar baixo. O cortisol é um protetor. O cortisol baixo, você não tem imunidade, ele não te protege. E o cortisol alto é extremamente inflamatório. Mesma coisa o ferro. Se sua ferritina está alta, você está inflamado. Se está baixa, você não tem suporte, né? Para tudo isso. Então, tudo isso pode ser falta de ferro e esses sintomas, tá? Nem falei dos outros por excesso de ferro. Então, quando a gente se alimenta, ingere alimentos com ferro, como que funciona? Eu vou falar primeiro o que é normal, tá? O fisiológico. Quando a gente come alimentos, feijões, tem muito ferro, verduras escuras, tem muito ferro. O alimento de Deus tem esses minerais, né? O que é de Deus, alimentação de verdade, tem tudo que é mineral, né? Tem tudo que é vitamina, em proporções adequadas. Então, quando a gente come alguma coisa, a carne, por exemplo, tem muito ferro também, a maior parte, de 60% a 70% do ferro vai para onde? Para a medula óssea. Por quê? Porque é ela que produz nosso sangue, é ela que produz as hemácias, que são constituídas do quê? Da hemoglobina, que é uma proteína, que transporta o oxigênio. E para o transporte de oxigênio, a hemoglobina tem que estar ligada ao ferro. Senão não tem transporte de oxigênio. Por aí você já começa a ver a importância que tem o ferro. Simplesmente não há transporte de oxigênio. E a gente vive sem oxigênio? A gente não, mas o câncer vive, né? O câncer adora ambiente anaeróbico, como eu sempre falo, tá? Então, de 60% a 70% vai para a medula. E o restante vai para onde? Essa porcentagem que sobrou, vamos dizer, 30%, vai para o armazém, vai lá para o almoxarifado, tá? Vai para o depósito. Aonde que é o depósito do ferro? Foi aí que vocês erraram na pergunta que eu coloquei lá no story, tá? Que eu falei quem é o transportador de ferro, a maioria respondeu ferritina. A ferritina não transporta o ferro. Quem transporta é a transferrina, tá? A ferritina é o almoxarifado, é lá onde é guardado o ferro. Então, nós temos que ter uma reserva de ferro. Conforme o nosso corpo, nosso organismo vai necessitando desse mineral, a ferritina vai liberando para as suas funções, tá? Então, ferritina, guardem bem, é o armazém do ferro. É uma molécula onde o ferro é estocado. O ferro que é transportado na hemoglobina, que está lá dentro da hemácia, é depositado na ferritina. Depois que ele desgruda, vamos dizer assim, da hemoglobina, ele fica lá também na ferritina, conforme as necessidades do corpo, né? Então, vai colocando lá no estoque. Então, uma molécula de ferritina, ela é capaz de armazenar até 4.500 átomos de ferro. Quanto mais ferritina, melhor. O que vocês acham? Quanto mais ferritina, melhor? Não. Não, e não, e não. Não. Aí a pessoa fala, estou com 200, 300 de ferritina, que maravilha. Não, não pode ser. Nem ao mar e nem à terra, né? Tem que estar no valor ideal. E quais são os valores ideais? O valor ideal, segundo a medicina integrativa, é de 70 a 150, estourando 150. Mas qual que são os valores de referência dos laboratórios? Por exemplo,
para mulheres de 10 a 150. O 150 está ok. 10? Uma pessoa que está com 10 de ferritina não consegue nem levantar da cama. Então, como assim? A pessoa está com 10 e está bom? Está com 150, está bom? Então, todas essas mulheres que estão entre 10 e 150 têm saúde? O que vocês acham? Está certo isso daí? Está certa essa avaliação da medicina convencional? É óbvio que não. Por que tem 10 lá? Por que tem 15? Por que tem 20? Porque fizeram a média da população, ou de hospitais, ou de pessoas que foram se consultar. Quem vai se consultar geralmente está doente. Então, uma pessoa com 10, com 15, com 20, com 30, com 40, está muito doente. Não pode estar com só isso de ferro. Como que vai ter as funções do organismo? São várias que depois eu vou falar. Então, tem alguma coisa errada aí, né? No reino da Babilônia tem alguma coisa errada aí. Ó, tem gente com a Wanda está com 48, inadmissível, né? Tá só com isso de ferro. E para o homem? O homem piorou o valor de referência, porque é de 13 a 400. Como que uma pessoa vai estar com 400 de ferritina? Então, quem está nos extremos está extremamente com problema, porque se a ferritina está baixa, você, por exemplo, vai ter um hipotireoidismo, vai ter tudo aquilo que eu falei, anemia ferropriva, uma série de fatores. E quem está acima de 150 está com inflamação, a não ser que tenha uma doença genética que se chama hematomacrose. Então, essas pessoas aí não podem ficar, né? Nem os profissionais, né? Principalmente profissionais, não pode ficar aí olhando o exame dessa maneira, né? Que você está adoecendo seu paciente. Então, valor ideal de ferritina entre 70 e 150 no máximo. Então, a ferritina é uma proteína produzida pelo fígado na fase aguda de uma inflamação. Então, na fase aguda, quando ela está alta, né? Tem umas causas. Quais são as causas de uma ferritina alta? A fase aguda de inflamação ela vai estar alta. Então, inflamações subclínicas, que eu sempre falo, olha, 6 de ferritina, Jesus. A Paula, a Gisele, com 6. Então, vocês ficam doentes aí, não conseguem ter energia para nada, aí vai no médico, ele fala que tá bom, né? Tá dentro. Bom, esse 6 nem no valor de referência tá, né? Tá abaixo do mínimo, né? Abaixo do primeiro quartil. Então, as causas da ferritina alta, inflamações subclínicas, como eu sempre falo. O que são inflamações subclínicas? São aquelas que a gente nem percebe, não tem sintomas a princípio, que são ocasionadas por quê? Pela má alimentação, por exemplo, quem come glúten, leite, derivados, alimentos transgênicos, né? E não só você, como os pets também. A maioria das rações aí no mercado ou nos pet shops é inacreditável, tem um T gigantesco lá de transgênico. Então, você está se adoecendo seu bicho de estimação também. E, infelizmente, só tem a maioria das rações do mercado, o mercado em si, né? Estão para vender, são lixo. Você está dando agrotóxico, você está dando carboidrato. Como que um cachorro e um gato comem carboidrato se eles são carnívoros? Tem cabimento isso. Mas não vou me estender muito na parte animal. Mas saibam que eles são praticamente iguais a nós, tá? Se nós somos intoxicados por metais, por agrotóxicos, por alimentos industrializados, olha o que você está dando para o seu bicho. Até o suporte lá, o potinho dele de comida, tem gente que põe num pote de alumínio. Que é isso, né, gente? Então, vamos ter cuidado com eles também. Tá? Então, tudo isso, os xenoestrógenos, né? Deixa a água lá do cachorro no pote de plástico. E a gente? Toma água de garrafinha que ficou no sol, esquenta no micro-ondas um papel de plástico. Então, o xenoestrógeno é um disruptor endócrino. Como que você vai ter hormônio? Como que seu hormônio vai funcionar? E aí que vem as doenças, os cânceres, endometriose. Então, tudo isso, né? Então, isso é uma causa de ferritina alta. As intoxicações em geral, como os metais que eu falei, gordura visceral, aquela gordura que tem no abdômen, aquilo é extremamente nocivo, né? Produz citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa, NF-kappa-beta, todos esses fatores inflamatórios.
e até insuficiência renal também aumenta a ferritina. Tudo que, né? Inclusive, quando você está gripado ou adoentado, não vai fazer exame, né? Porque sua ferritina vai estar alta e pode não ser fidedigno, porque naquele momento você estava com alteração na sua imunidade baixa, inflamação, estava tomando algum remédio, vai dar alteração. Vá quando estiver sadio, né? Ou pelo menos se sentindo bem.